Rudolf Steiner descobriu algo revolucionário, algo que muda para sempre a forma como vemos as pessoas ao nosso redor. Isso vai te chocar, porque não se trata de ser bonzinho, não se trata de perdoar todo mundo, não se trata de dar chances infinitas. Steiner revelou que existem 7 tipos de pessoas que carregam forças espirituais destrutivas, e quando você permite que elas permaneçam na sua vida, elas não apenas te machucam emocionalmente, elas fragmentam seu campo energético, drenam sua aura e bloqueiam a conexão com a sua centelha divina. E a parte mais perigosa de tudo isso, a maioria dessas pessoas não parece boa na superfície. Você conhece aquela exaustão que não passa com sono? Aquele peso inexplicável que você carrega sem saber por quê? Aquela sensação constante de estar sendo sugado energeticamente? Steiner explicou exatamente o que está acontecendo. E quando você entende a ciência espiritual por trás disso, você para de sentir culpa, porque afastar essas pessoas não é crueldade, é sobrevivência espiritual. É proteger sua alma, é honrar sua missão nesta encarnação. E deixa eu te avisar, agora você vai reconhecer pelo menos 3 dessas pessoas na sua vida. E quando reconhecer, sua primeira reação vai ser negar. Porque a mente racional resiste, o ego quer ser bonzinho. O condicionamento social diz para manter todo mundo por perto. Mas sua alma sabe a verdade. E se você não agir, sua evolução espiritual vai estagnar. Então presta atenção, porque o que vou revelar agora não é teoria, é conhecimento antroposófico que Steiner ensinou aos seus alunos mais avançados. É a ciência espiritual que a maioria das pessoas nunca vai acessar. E depois que você souber, não dá mais para fingir que não viu. Vamos começar com a primeira. E essa é a mais perigosa justamente porque ninguém suspeita. Pessoa tóxica número 1. O crítico disfarçado de conselheiro. Steiner chamava essa pessoa de portador da sombra. A sombra é a força espiritual que trabalha através da crítica, da dúvida, do ceticismo destrutivo. E essa pessoa sempre tem uma opinião sobre sua vida, sempre tem um conselho não solicitado, sempre aponta o que está errado e faz isso de um jeito que parece preocupação. Você conta um sonho, ela te lembra dos riscos. Você compartilha uma conquista, ela diminui. Você fala sobre um plano, ela lista os motivos pelos quais não vai funcionar. E o pior, ela acredita genuinamente que está te ajudando. Acredita que está sendo realista, prática, sensata. Mas o que está acontecendo no nível espiritual é completamente diferente. Cada crítica dela cria o que Steiner chamava de flecha de energia negativa. É uma projeção energética que perfura sua aura. E quando sua aura é perfurada repetidamente, você perde vitalidade, perde entusiasmo, perde conexão com sua inspiração e começa a duvidar do seu próprio eu superior. Começa a questionar sua intuição, começa a acreditar que seus sonhos são impossíveis. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essas críticas não vêm da pessoa. Vem através da pessoa. Ela é um canal, um portal. A sombra trabalha através dela. E a sombra tem um objetivo muito claro: manter você materializado, preso ao mundo físico, desconectado do espiritual. Porque quando você se eleva espiritualmente, você escapa do controle dela. Então, observe. Quando você está perto dessa pessoa, você se sente menor, menos capaz, mais inseguro. Seu corpo sabe. Seu campo energético contrai. Sua aura se defende. E você sai daquela conversa exausto, esvaziado. Mesmo que ela não tenha dito nada obviamente cruel, porque o ataque aconteceu no invisível. E deixa eu te contar algo que Steiner ensinou.
Você não pode converter essa pessoa, não pode fazê-la enxergar, porque ela não escolheu conscientemente ser um portal da sombra. Ela nem sabe o que está acontecendo. E enquanto ela não despertar espiritualmente, ela vai continuar sendo usada. Então, sua única opção é distância, cortar o cordão, proteger seu campo. Pessoa tóxica número 2. O sugador de energia disfarçado de vítima. Essa é a pessoa que sempre está em crise. Sempre precisa de ajuda. Sempre tem um drama. E no começo, você quer ajudar. Porque você é empático. Porque você se importa. Mas aqui está o que Steiner revelou que vai mudar tudo. Algumas pessoas não querem soluções. Elas querem energia. Steiner explicou que certas almas, especialmente almas jovens ou almas que falharam em evoluir em encarnações anteriores, desenvolvem um padrão parasita. Elas aprenderam a sugar energia vital de outros em vez de gerar a própria. E isso não é consciente. Elas não acordam de manhã pensando, vou sugar energia hoje. Mas no nível do campo energético é exatamente o que acontece. Funciona assim. Essa pessoa chega até você com um problema. Você oferece energia, atenção, soluções, compaixão. Ela absorve tudo. Você sente que ajudou. Mas uma semana depois, ela volta com o mesmo problema. Ou um problema novo. E de novo você dá energia. E de novo. E de novo. E você nunca percebe que ela nunca melhora. Porque o objetivo dela não é melhorar, é manter o cordão aberto. E aqui está a parte assustadora. Quando você tenta se afastar, ela entra em crise maior, ameaça se machucar, diz que você é a única pessoa que a entende, que sem você ela não aguenta. E você volta, porque você não quer ser cruel. Mas Steiner foi muito claro. Isso não é amor, isso é vampirismo. E você não está ajudando. Você está alimentando um parasita astral. Seu campo energético tem reservas limitadas de energia vital. Quando você dá demais, você esgota. E quando você esgota, você não consegue cumprir sua própria missão espiritual. Você não consegue meditar. Não consegue se conectar com seu anjo guardião. Não consegue fazer o trabalho de elevação da alma que você veio fazer aqui. Então observe. Depois de conversar com essa pessoa, você se sente drenado, precisa dormir, tem dor de cabeça, sente um peso no peito, seu corpo está te avisando. Um cordão etérico foi ativado. E enquanto você mantiver esse cordão, você vai sangrar energia. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não está salvando essa pessoa, você está impedindo que ela aprenda a gerar a própria energia. Você está prolongando o karma dela. Steiner ensinou que cada alma precisa aprender autossuficiência espiritual. E quando você interfere nesse processo, você cria karma compartilhado, você fica preso ao destino dela. E isso não é compaixão, isso é codependência espiritual. Pessoa tóxica número 3, o invejoso silencioso. Essa é a mais difícil de identificar, porque ela sorri, ela elogia, ela parece feliz por você. Mas Steiner revelou algo que os ocultistas conhecem há séculos. Inveja cria larvas astrais. E essas larvas se prendem ao seu campo energético e começam a sugar sua luz. Funciona assim. Você conquista algo, essa pessoa fica sabendo. E no momento que ela sente inveja, mesmo que por um segundo, ela emite uma projeção astral. Steiner chamava isso de inveja oculta. Não é superstição. Steiner nos revela algo profundo. É ciência espiritual. É um pensamento carregado de emoção negativa, que se materializa no plano astral e busca seu alvo, como uma flecha. E você sente, você conquista algo e deveria estar radiante, mas de repente,
Sente um desconforto inexplicável, uma inquietação que corrói por dentro, um medo paralisante de perder o que conquistou, uma vontade quase incontrolável de esconder sua vitória, de não compartilhar sua alegria. Seu campo energético está detectando o ataque. Está tentando desesperadamente se proteger. E o pior, quanto mais você conquista, mais essa pessoa te ataca, não verbalmente. Ela nunca vai te xingar abertamente, nunca vai ser hostil diretamente, mas energeticamente, ela está criando obstáculos, minando seu caminho, porque a inveja dela, somada à inveja de outros, forma o que Steiner chamava de nuvem astral, uma densidade energética sombria, que torna tudo mais difícil. Seus projetos atrasam, ficam estagnados. Suas relações se complicam, viram um emaranhado, sua saúde enfraquece e você não entende o porquê. Mas Steiner explicou claramente. No mundo espiritual, pensamentos são coisas, emoções são forças, e inveja é uma das emoções mais destrutivas, porque ela não apenas drena você, suga sua vitalidade, ela atrai entidades astrais inferiores, seres obscuros, coisas que se alimentam de energia baixa, vibrações negativas, e essas entidades começam a orbitar seu campo, esperando uma brecha, uma oportunidade para entrar. Então observe, tem alguém na sua vida que sempre pergunta sobre você, mas a pergunta não parece genuína, parece curiosidade mórbida. Essa pessoa está mapeando, sondando, está checando seu progresso, medindo seu sucesso, e cada vez que ela descobre que você está bem, que você está feliz, ela emite outra onda de inveja, outra flecha de energia negativa, outro obstáculo energético. E aqui está o que Steiner ensinou que vai mudar sua vida. Você não precisa confrontar, você não precisa explicar. Você simplesmente para de compartilhar, para de alimentar, porque inveja se alimenta de informação. Quando ela não sabe, ela não pode atacar. Silêncio é escudo espiritual. Pessoa tóxica número 4, o competidor disfarçado de amigo. Essa pessoa não quer seu bem, ela quer te superar. E isso é diferente de inveja. Inveja é passiva, competição é ativa. Ela não só quer que você falhe, ela ativamente trabalha para isso. Ela sabota. Steiner revelou que certas almas estão presas no que ele chamava de consciência de competição luciférica. Lúcifer é a sombra, o sabotador interno, a força espiritual do ego inflado, do orgulho, da necessidade insaciável de ser melhor que os outros. E quando alguém está sob influência da sombra, ela não consegue celebrar sua vitória, porque sua vitória significa a derrota dela. Isso cria dinâmicas destrutivas. Você conta uma conquista, Emily conta uma maior, você passa por uma dificuldade. Lucas fica secretamente satisfeito. Você cresce espiritualmente. Ela tenta te puxar de volta com dúvidas, distrações, tentações materiais, um bombardeio constante. E no nível espiritual, o que acontece é ainda mais sério. A energia competitiva dela cria o que Steiner chamava de campo de batalha astral. Cada interação entre vocês se torna um embate. Embates astrais gastam enorme quantidade de energia vital. Você fica exausto mentalmente, emocionalmente instável, fisicamente fraco, porque você está literalmente lutando no invisível toda vez que interage com ela. E aqui está a parte que vai te libertar. Steiner ensinou que você não pode vencer uma batalha astral lutando. Você vence se retirando, porque no momento que você sai do campo, não há mais luta. A energia dela não tem onde se prender. E ela vai buscar outro alvo,
outro oponente, mas não será mais você. Então observe. Você sente tensão inexplicável com essa pessoa? Precisa provar algo? Sente que está sempre se defendendo? Isso não é amizade, é guerra energética. E a única forma de vencer é não participar. Pessoa tóxica número 5, o manipulador espiritual. Essa é a mais perigosa para quem está no caminho espiritual, porque ela usa a linguagem espiritual para te controlar. Ela fala de karma, de aprendizado, de perdão, mas o que ela realmente está fazendo é distorcer ensinamentos espirituais para manter você preso. Você tenta se afastar, ela diz que é seu karma aprender a perdoar. Você coloca limites, ela diz que você está no ego. Você protege sua energia, ela diz que almas evoluídas dão amor incondicional e você duvida, porque soa espiritual. Mas Steiner foi muito claro. Verdadeiro crescimento espiritual requer discernimento. E discernimento significa saber quando se afastar. E aqui está o que acontece no nível espiritual. Quando você cede a essa manipulação, você cria um cordão kármico falso. Steiner ensinou que nem todo vínculo é destinado. Alguns vínculos são criados artificialmente por manipulação, culpa, chantagem emocional. E esses vínculos prendem você em um ciclo que não pertence à sua evolução real. E pior, essa pessoa frequentemente tem algum conhecimento espiritual real. Ela leu livros, fez cursos, talvez até tenha habilidades psíquicas, mas conhecimento sem ética cria o que Steiner chamava de magia negra não intencional. Ela está usando o poder espiritual para controlar. E isso gera karma pesado para ela e para quem permite. Então, observe. Essa pessoa usa linguagem espiritual para te fazer sentir culpado, para te fazer duvidar da sua intuição, para te manter fazendo o que ela quer. Isso não é orientação espiritual. É manipulação astral. E quanto mais rápido você cortar, mais rápido sua evolução real recomeça. Pessoa tóxica número 6, o âncora ao passado. Essa é a pessoa que te lembra constantemente quem você era, nunca quem você está se tornando. E isso cria um problema sério, porque Steiner ensinou que identidade é fluida. A centelha divina evolui, o eu superior se expande. Mas quando alguém te prende à versão antiga de você, ela cria um laço temporal que impede a transformação. Funciona assim. Você muda hábitos. Ela diz, mas você sempre foi assim. Você eleva sua consciência. Ela te lembra dos seus erros passados. Você tenta crescer. Ela te puxa de volta com memórias, piadas internas, referências ao que você costumava ser. E cada vez que ela faz isso, ela reativa padrões antigos no seu campo energético. Steiner explicou que o campo energético armazena memórias emocionais, e essas memórias podem ser reativadas por estímulos externos. Quando alguém constantemente te lembra do seu passado, ela está reativando versões antigas de você, e essas versões começam a competir com quem você está se tornando, e você sente conflito interno, confusão, regressão. E aqui está a verdade libertadora que Steiner ensinou. Sua evolução espiritual requer que você deixe versões antigas de você morrerem. Não é apagar o passado, é transcendê-lo. Mas quando alguém na sua vida recusa deixar a versão antiga ir, ela te mantém preso em um ciclo de morte e renascimento eterno sem nunca avançar. Então observe. Essa pessoa celebra quem você está se tornando? Ou só se relaciona com quem você era? Porque se ela não consegue amar a nova versão de você, ela não te ama. Ela ama a memória. E memórias não evoluem. Pessoa tóxica número 7. O negador da sua realidade espiritual.
Essa é a pessoa que sempre tem uma explicação material para tudo. Você tem uma experiência espiritual. Ela diz, foi coincidência. Você sente a presença do seu anjo da guarda. Ela diz, é sua imaginação. Você percebe sincronicidades. Ela diz, é viés de confirmação. E Steiner revelou por que isso é tão destrutivo. Quando você tem uma experiência espiritual genuína, ela deixa uma impressão no seu campo energético, uma marca, uma abertura. E essa abertura é a porta para experiências mais profundas. Mas quando alguém nega sua realidade, essa negação age como um bloqueio. Ela fecha a porta, apaga a marca, e você começa a duvidar do que sentiu, e pior, você começa a internalizar a voz dessa pessoa. Toda vez que algo espiritual acontece, você ouve ela na sua cabeça dizendo, não foi nada, e sua conexão com o mundo espiritual enfraquece. Seu anjo da guarda para de conseguir se comunicar. Sua centelha divina fica distante, e você volta para a prisão material que assombra. O sabotador interno quer te manter. Então, observe. Tem alguém na sua vida que sempre minimiza suas experiências espirituais? Que sempre te faz sentir bobo por acreditar? Que sempre tem uma explicação cética? Essa pessoa é um portal da sombra, o sabotador interno. E enquanto você der ouvidos, você vai permanecer desconectado. Agora, aqui está o que Steiner ensinou, que vai mudar tudo. Você não precisa convencer essas pessoas. Você não precisa provar nada. Você simplesmente para de compartilhar com quem não tem olhos para ver, porque pérolas são para quem reconhece valor. E sua jornada espiritual é sagrada demais para ser colocada aos pés de quem não respeita. E talvez agora você esteja pensando, mas eu corto essas pessoas e fico sozinho. E deixa eu te dizer o que Steiner revelou sobre isso. Solidão é proteção. Silêncio é poder. Vazio é onde o divino entra. Quando você remove o que não serve, você cria espaço para o que realmente importa. E as pessoas certas vão aparecer, porque energia sempre busca semelhante. Mas aqui está a parte que a maioria ignora. Não basta só se afastar fisicamente. Você precisa cortar os cordões etéricos. Porque mesmo quando essas pessoas não estão presentes fisicamente, os cordões continuam conectados. E através desses cordões, a drenagem continua, os ataques continuam, a influência continua. Steiner desenvolveu uma prática específica para isso. E é a mesma prática que eu uso. E que funcionou para centenas de alunos que já passaram pelos meus ensinamentos. É o que chamo de ritual do corte de cordões. E eu vou te ensinar agora. Primeiro, você precisa entender o que são esses cordões. Steiner explicou que sempre que você interage com alguém, especialmente em momentos de emoção intensa, você cria um fio etérico. É uma conexão energética. E essa conexão permanece mesmo depois que a pessoa sai da sala, mesmo depois de anos sem contato, porque o cordão existe no plano etérico, não no físico. E através desse cordão, informação flui, energia flui, influência flui. E se o cordão está conectado a alguém que drena sua energia vital, o que flui é veneno, é drenagem, é ataque. E você pode sentir isso. Você pode estar sozinho em casa e de repente se lembrar dessa pessoa. E no momento que lembra, o cordão ativa e você sente aquela sensação ruim no estômago, ou aquela dor de cabeça súbita, ou aquele cansaço inexplicável. Isso não é aleatório. É o cordão funcionando. Então aqui está o ritual que Steiner ensinou. E presta atenção porque cada passo é importante. Você vai fazer isso à noite, antes de dormir, porque durante o sono,
Seu corpo astral se separa do corpo físico. E nessa separação, você tem acesso ao plano etérico. É quando você pode trabalhar diretamente com os cordões. Passo 1. Sente-se confortavelmente em um lugar onde não será interrompido. Apague as luzes ou deixe apenas uma luz fraca. Feche os olhos, respire fundo, 3 vezes, e visualize uma luz branca envolvendo seu corpo. Essa luz é sua proteção. É o escudo que impede que durante o ritual você sofra ataques. Passo 2. Visualize a pessoa que drena sua energia vital. Veja o rosto dela. Lembre-se de uma situação específica onde você sentiu drenagem, onde você sentiu ataque. E observe as emoções que surgem. Não reprima, não julgue, apenas observe. Isso é importante porque você precisa ativar o cordão para conseguir cortá-lo. Passo 3. Agora visualize um cordão saindo do seu plexo solar e conectando ao plexo solar dela. O cordão pode aparecer como uma corda, um fio, uma corrente, não importa a forma. Confie no que aparecer e observe a textura, a cor, a espessura, porque isso te dá informação sobre o tipo de vínculo. Se o cordão é grosso e escuro, a drenagem é intensa. Se é fino e cinza, é mais sutil, mas ainda prejudicial. Se tem espinhos ou farpas, há manipulação ativa. Se está pulsando, há ataque em andamento. Observe sem medo. Você está protegido pela luz branca. Passo 4. Agora visualize uma tesoura dourada na sua mão direita. Essa tesoura foi forjada pela sua centelha divina. Ela tem o poder de cortar qualquer cordão sem criar karma negativo. E isso é crucial, porque se você cortar com raiva, com vingança, com intenção de ferir a outra pessoa, você cria karma, e o cordão volta pior. Mas se você corta com neutralidade, com a simples intenção de proteger sua energia e honrar sua evolução, não há karma, há libertação. Passo 5. Segure o cordão com a mão esquerda. Sinta o peso. Reconheça que esse cordão existiu, que teve uma função em algum momento. Talvez te ensinou algo, talvez te mostrou o que você não quer. Agradeça a lição. E então corte com firmeza, uma só vez. E veja o cordão se dissolvendo em luz dourada. Veja ele desaparecendo do plano etérico. Veja a conexão sendo desfeita. Passo 6. Visualize o buraco no seu plexo solar, onde o cordão estava preso. E visualize luz dourada preenchendo esse buraco, selando, cicatrizando e fortalecendo. Porque se você não selar, outro cordão pode se prender ali. Então sele com intenção consciente. Passo 7. Visualize a outra pessoa se afastando, ficando cada vez menor, até desaparecer no horizonte. E sinta o alívio, sinta a leveza, sinta seu campo energético se expandindo, sua aura se fortalecendo, sua conexão com a centelha divina se clarificando. Passo 8. Agradeça. Agradeça a sua centelha divina. Agradeça ao seu anjo da guarda. Agradeça às hierarquias espirituais que protegem sua evolução e então abra os olhos e vá dormir. Porque durante o sono, o trabalho continua nos planos superiores. E aqui está o que vai acontecer. No dia seguinte, você vai se sentir diferente, mais leve, mais claro, mais forte. E se a pessoa tentar entrar em contato, você não vai sentir aquela compulsão de responder, aquela culpa, aquele peso, porque o cordão não está mais lá. Ela não tem mais acesso ao seu campo energético e, em alguns casos, a pessoa vai tentar restabelecer o cordão, ela vai te procurar, vai criar drama, vai tentar te puxar de volta, porque no nível inconsciente, ela sente que perdeu a fonte de energia e ela vai buscar reconectar. E é aí que você precisa ter disciplina.
Não ceda, não responda, não se envolva. Rudolf Steiner revelou que até mesmo uma única interação emocional é suficiente para recriar um laço energético, um cordão invisível que te conecta a essa pessoa. Steiner nos ensinou algo muito poderoso sobre isso. Ele disse que, quando você corta um cordão energético, você tem uma janela de 40 dias. 40 dias onde você precisa manter distância total, sem contato físico, sem mensagens, sem pensar naquela pessoa, porque cada pensamento envia energia através desse cordão fantasma. E se você enviar energia suficiente, o cordão se materializa de novo, como se nunca tivesse sido cortado. Mas se você conseguir passar esses 40 dias sem contato, o cordão morre permanentemente. Ele se dissolve completamente do plano etérico, do seu campo energético, e a pessoa perde o poder sobre você. Ela pode até continuar tentando te manipular, mas não funciona mais, porque não há por onde a energia passar. É como se a conexão estivesse desligada. E deixa eu te contar uma coisa. Você vai precisar fazer esse ritual mais de uma vez, porque você provavelmente tem cordões energéticos com várias pessoas tóxicas. E cada cordão precisa ser cortado individualmente. Então, escolha uma pessoa por noite. Não tente cortar todos de uma vez, porque isso sobrecarrega seu campo energético. E você pode ficar doente, pode ter febre, pode ter exaustão extrema. O corpo físico reage quando há mudanças intensas no campo energético. Então vá devagar. Uma pessoa por noite. Durante 7 noites, corte os cordões com as 7 pessoas tóxicas que você identificou. E na 8ª noite, faça um ritual de selamento geral. Visualize uma esfera de luz dourada ao redor de todo o seu corpo. E declare em voz alta: eu sou soberano sobre meu campo energético. Eu protejo minha alma. Eu honro minha evolução. E que assim seja. E aqui está o que Steiner revelou, e que vai te surpreender. Quando você começa a cortar cordões e proteger sua energia, algo acontece. Você começa a ver. Você começa a perceber quantas pessoas na sua vida são portais de forças destrutivas. E não são só essas 7. Tem mais. Tem muitas mais. E cada uma está lá por um motivo kármico. Steiner ensinou que, antes de encarnar, sua alma escolhe certas experiências, certas lições. E parte dessas lições envolve aprender a estabelecer limites espirituais, aprender a dizer não, aprender a proteger sua energia. E essas pessoas tóxicas são seus professores, não porque elas querem te ensinar, mas porque a situação te força a crescer. E quando você aprende a lição, quando você corta o cordão e mantém o limite, o contrato kármico se completa e a pessoa sai da sua vida naturalmente. Ela arruma briga e vai embora. Ela muda de cidade. Ela simplesmente desaparece, porque o propósito foi cumprido e não há mais razão para estarem conectados. Mas se você não aprende, se você continua permitindo, o karma se estende e você vai reencontrar essa mesma alma em outra encarnação. E a dinâmica vai se repetir, até que você finalmente aprenda a se proteger. Então aprenda agora, nesta vida, porque cada encarnação é preciosa e você não pode desperdiçar esta oportunidade. E talvez você esteja se perguntando, mas e se a pessoa tóxica for da família? E se for meu pai, minha mãe, meu irmão? Steiner foi muito claro sobre isso. Vínculos de sangue não justificam abuso energético. Família não é desculpa para vampirismo espiritual. E você tem não apenas o direito, mas o dever de se proteger, porque sua evolução espiritual é mais importante que qualquer laço familiar.
E isso não significa que você precisa ser cruel. Não significa cortar contato violentamente. Significa estabelecer limites claros. Significa reduzir a exposição. Significa proteger sua energia quando precisa estar perto. E significa fazer o ritual do corte de cordões para desfazer a drenagem energética, mesmo que a pessoa ainda esteja presente na sua vida fisicamente. Porque você pode conviver com alguém sem estar energeticamente conectado, pode ser educado, sem estar disponível emocionalmente. Pode cumprir obrigações sociais, sem abrir sua aura, e isso é uma habilidade que todo estudante de antroposofia precisa desenvolver. A capacidade de estar presente fisicamente, mas protegido espiritualmente. Steiner ensinou uma técnica para isso, que ele chamava de observação consciente de pensamento. Funciona assim. Quando você está na presença de alguém tóxico, você observa seus pensamentos, como se fosse uma terceira pessoa. Você não se identifica com eles. Você simplesmente observa. Ah, estou tendo um pensamento de insegurança. Ah, estou sentindo drenagem. Ah, meu plexo solar está contraindo. E no momento que você observa sem se identificar, você cria distância. E essa distância é proteção. Porque a drenagem só funciona quando você está emocionalmente envolvido, quando você está reagindo, quando você está se defendendo. Mas quando você está apenas observando, o cordão não consegue se prender. A energia não consegue fluir e você permanece intacto. E essa prática é poderosa, não só para lidar com pessoas tóxicas, é poderosa para sua evolução espiritual em geral. Porque observação consciente de pensamento é o primeiro passo para desenvolver o que Steiner chamava de testemunha interna. É a parte de você que não é corpo, não é emoção, não é pensamento, é pureza consciência, é sua centelha divina, observando a experiência humana, sem se perder nela. E quando você desenvolve essa testemunha, tudo muda. Porque você para de ser vítima, para de ser reativo, para de ser controlável. Você se torna soberano, senhor da sua própria alma. E isso é o que Steiner chamava de verdadeira liberdade espiritual. Agora, antes de terminar, eu preciso te dar um aviso. Quando você começa a cortar cordões e afastar pessoas tóxicas, você vai enfrentar resistência, e não só das pessoas, mas das próprias forças espirituais que trabalham através delas. A sombra não quer perder um canal, o sabotador interno não quer perder um instrumento, e eles vão contra-atacar. Você vai ter sonhos perturbadores, vai ter pensamentos intrusivos, vai sentir medo súbito e inexplicável. Vai ter dúvidas. Será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou abandonando essas pessoas? Será que eu não deveria dar mais uma chance? E esses pensamentos não são seus, são projeções. São tentativas de te puxar de volta para a drenagem. Então, quando isso acontecer, e vai acontecer, use a prática que Steiner ensinou. Diga em voz alta: este pensamento não é meu. Eu reconheço a fonte, eu rejeito a influência. Eu sou soberano sobre minha mente. E declare isso quantas vezes for necessário, porque declaração vocal tem poder. Ela cria uma vibração no plano etérico que repele forças negativas. E outra coisa, você vai precisar fortalecer seu campo energético, porque um campo energético fraco é vulnerável a cordões e ataques. E Steiner recomendava práticas específicas para isso. Exposição ao sol nas primeiras horas da manhã, caminhadas descalço na terra, respiração consciente, jejum intermitente, redução de estimulantes como café e açúcar, e meditação diária, especialmente meditação. Porque meditação não é só relaxamento,
é treinamento espiritual. É o fortalecimento da sua capacidade de manter consciência focada. E quanto mais forte a sua consciência, mais forte o seu campo energético. E quanto mais forte o seu campo energético, menos vulnerável você está à drenagem. Steiner recomendava começar com apenas 5 minutos por dia. Sente-se em silêncio, olhos fechados, e observe a sua respiração. Não controle, apenas observe. E toda vez que sua mente vagar, traga-a de volta para a respiração. Parece simples, mas é poderoso, porque cada vez que você traz sua mente de volta, você está treinando a sua soberania, está praticando o controle consciente, está construindo o músculo espiritual. E depois de algumas semanas fazendo isso diariamente, você vai notar, você vai estar em uma situação que antes te drenaria e você vai permanecer centrado, vai estar conversando com alguém que antes te sugava energia e você vai sair intacto, porque você fortaleceu seu campo, você selou suas brechas, você se tornou uma fortaleza espiritual. E então, quando você estiver forte, quando você tiver cortado os cordões e afastado as pessoas que drenam sua energia vital, algo incrível vai acontecer. Você vai começar a atrair pessoas diferentes, pessoas que não querem sugar, pessoas que também estão no caminho, pessoas que respeitam a sua energia, que celebram a sua evolução, que contribuem em vez de drenar. E essas pessoas vão aparecer sincronisticamente. Você vai estar numa fila do banco e começar uma conversa com alguém, e vai descobrir que ela estuda antroposofia. Ou vai entrar em um grupo online e encontrar alguém que está passando pela mesma jornada. Ou vai ler um livro e se conectar com ensinamentos que ressoam profundamente. Porque quando você limpa o seu campo energético, você se torna um imã para a frequência certa. E deixa eu te contar uma coisa. Esse é o verdadeiro significado de comunidade espiritual. Não é sobre estar cercado de muitas pessoas. É sobre estar cercado das pessoas certas, das almas que estão na mesma vibração, que têm os mesmos objetivos, que honram o sagrado. Steiner chamava isso de comunhão das almas acordadas, e é uma das experiências mais bonitas que você pode ter nesta encarnação. Porque quando você está entre almas acordadas, você não precisa se explicar, não precisa se defender, não precisa esconder quem você é. Você pode falar sobre suas experiências espirituais e ser compreendido. Pode compartilhar suas visões e ser respeitado. Pode ser vulnerável e ser honrado. E isso cura, isso restaura, isso nutre. Então, se você está se sentindo sozinho agora, se você acabou de cortar pessoas que drenam sua energia vital e está na fase do vazio, confie. Confie que o vazio é temporário. Confie que as pessoas certas estão a caminho. Confie no timing divino da sua jornada, porque sua centelha divina sabe o que está fazendo. Seu eu superior está orquestrando tudo, e você só precisa continuar caminhando, continuar se protegendo, continuar honrando a sua evolução. E um dia, você vai olhar para trás e vai perceber o quanto você cresceu, o quanto você se fortaleceu, o quanto você se libertou, e vai agradecer. Vai agradecer por cada pessoa que drena sua energia vital que você cortou. Porque elas te forçaram a aprender proteção espiritual. Elas te ensinaram soberania, elas te mostraram o valor da sua própria energia. E você vai perceber que Steiner estava certo. Ele estava absolutamente certo. Afastar pessoas que drenam sua energia vital não é crueldade, é amor. Amor por você mesmo, amor pela sua missão, amor pela sua alma. E é o ato mais corajoso que você pode fazer.
porque vai contra todo o condicionamento social, contra toda a programação familiar, contra todo o medo de rejeição. Mas você fez, você teve a coragem e agora você é livre, livre para evoluir, livre para crescer, livre para se conectar com o divino sem interferência. E essa liberdade é o que você veio buscar aqui. É o propósito desta encarnação e você está cumprindo. Então, parabéns, parabéns por chegar até aqui, parabéns por ter ouvido até o fim, porque isso mostra que você está pronto, pronto para agir, pronto para mudar, pronto para proteger sua alma. E eu te encorajo, comece hoje, não espere o momento perfeito, porque o momento perfeito é agora. Escolha uma das 7 pessoas e hoje à noite faça o ritual, corte o cordão e liberte sua energia. E se este vídeo ressoou com você, se você sentiu que foi feito especialmente para o seu momento, existe uma forma simples de retribuir e apoiar este trabalho de divulgação dos ensinamentos de Rudolf Steiner. Você pode usar o Super Thanks logo abaixo do vídeo. É uma contribuição voluntária que vai direto para a produção de mais conteúdos como este. E mais importante, é um gesto energético. É uma forma de você dizer ao universo: eu valorizo o conhecimento espiritual verdadeiro. E quando você faz isso, você ativa a lei da reciprocidade. Você abre canais para receber ainda mais. Então, se você pode, considere apoiar com Super Thanks. Qualquer valor faz diferença. E me conta nos comentários, quantas dessas 7 pessoas você identificou na sua vida? Escreve só o número. Não precisa dar detalhes, não precisa expor ninguém. Só o número. Porque eu quero saber quantos de vocês estão lidando com isso. E eu quero que você veja que não está sozinho, que tem centenas, talvez milhares de outras pessoas assistindo este vídeo que estão passando pela mesma coisa. E essa consciência já é cura, já é comunidade, já é apoio. Então vai lá nos comentários agora, escreve o número e se você já cortou alguém e sentiu alívio imenso, conta essa história também, porque sua experiência pode inspirar outra pessoa a ter coragem. Pode ser o empurrão que alguém precisa para finalmente se libertar. Então compartilha, contribui, seja parte dessa comunidade de almas que estão acordando e se protegendo. E se você quer continuar estudando Rudolf Steiner e antroposofia, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago ensinamentos práticos. Não é teoria abstrata, é conhecimento que você pode aplicar hoje e ver resultado amanhã. É ciência espiritual que transforma vidas. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos juntos nessa jornada de evolução da alma. E lembra, você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. Sua centelha divina está com você, seu anjo guardião está com você, as hierarquias espirituais estão com você e agora você tem conhecimento, você tem método, você tem poder. Então use para se libertar, use para evoluir, use para cumprir sua missão nesta encarnação e que a luz do conhecimento antroposófico continue iluminando seu caminho e que você tenha coragem para afastar tudo que bloqueia sua alma e que você se torne quem você veio ser, porque o mundo precisa de você desperto, precisa de você forte, precisa de você livre. Então, liberte-se e brilhe.